na tua visão, né, aconteceu então essa questão da independência. Certo. Mas realmente ficamos independentes de Portugal com essa situação ali já com o grito do Ipiranga ali ou não? Então, na verdade, a independência custou muito para nós. Então, esse é um primeiro ponto que é importante a gente pensar, né? Existia um projeto de independência no Brasil. Sim. O 7 de setembro não representou uma independência automática. De fato. Ou seja, gritou lá, acabou. Independência ou morte. Todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou não, e não é assim que foi funciona. Processual, levou anos, né? E aí, esses anos, na verdade, havia todo um movimento muito complexo. Mas o primeiro ponto que a gente precisa falar é a questão do projeto da independência. Sim. O projeto da independência, ele não previa mudanças estruturais. Né? Na forma como o país estava organizado. Então, havia manutenção da escravidão, por exemplo, a conservação dos privilégios. Não havia nenhuma alteração de status, digamos assim. As elites continuavam elites, né? Então, a gente tem, assim, uma conservação muito profunda dos privilégios que existiam já no período anterior. E a subordinação colonial, ela continuou, né? Claro que ela esteve relacionada, querendo ou não, com uma influência muito grande da Inglaterra. O Brasil sempre teve essa dependência externa muito presente, seja da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né, em outros momentos. Mas, enfim, a gente vai ter um processo que não muda muito na estrutura. Outra questão importante é que houveram lutas pela independência. Por quê? Porque nem todas as regiões do Brasil reconheceram a independência. Olha só. O Grito do Ipiranga, teoricamente, né, aconteceu em São Paulo, mas houve movimentos de resistência contra a independência do Brasil em diversos locais do Brasil, tá? Bahia, Piauí, a província do Grão-Pará, naquela região. Que era uma das maiores. Uma das maiores do Brasil. Província, né? O Ceará, Maranhão e naquela época também a província da Cisplatina, lembrando que o Uruguai fazia parte do Brasil. Olha então, só. houveram movimentos de resistência contra a independência do Brasil. Né? E o Dom Pedro precisava administrar esses conflitos, mas não tinha dinheiro para isso e não tinha exército. E tem custo, né? Para você manter um tamanho de províncias aí que o Brasil tinha, tem um preço muito alto. E né? aí você ir lá e reagir a essas manifestações de maneira... Aí a gente fala desse contexto autoritário que o Brasil vive já há muito tempo, né? Como que eu posso dizer? Esse enfrentamento a esses movimentos de resistência foram muito autoritários, né? E querendo ou não, houve a colaboração do que a gente chama dos mercenários, que eram contratados ingleses, que iam, né, soldados, não só os brasileiros, mas soldados estrangeiros que vinham para o Brasil, para ajudar a apaziguar essas situações. E, de fato, a independência no Brasil, ela acaba acontecendo mesmo, essas lutas de independência nessas regiões que eu citei, elas vão durar de 1822, 1823, 24, 25. Em 1825 que a gente vai ter ali um pouquinho de paz, pouquinho de harmonia. Que começa a se reconhecer mesmo, né? E um outro ponto importante é que o Brasil, a gente vai ter a questão do reconhecimento externo. Porque não basta você proclamar a independência. Uma coisa é você simplesmente dizer o seguinte, olha, agora nós somos independentes. A outra coisa é lá fora reconhecer que você realmente tem ali status de Estado. Exato. Esse é um problema, inclusive, quando alguém quer dar um golpe de Estado. Exatamente. Porque, não é só eu querer dar um golpe e o povo querer. Eu preciso do reconhecimento internacional. Senão, eu fico exilado. Você não faz relações comerciais. Nada, ninguém mais comercializa. Então, no caso do Brasil, o primeiro país a reconhecer a independência foi os Estados Unidos. Porque tinha um interesse, né? Depois, a gente tem a Inglaterra. Só que, assim, era importante que Portugal reconhecesse. Que era quem estava sofrendo o dano. Exatamente. Perdendo a grande colônia. Pois é, e dinheiro, né? Então, Portugal vai dizer assim, ok, reconhecerei, porém, pague, né? O que eu tô devendo para a Inglaterra, principalmente. Principalmente. Então, vai ter um custo, 2 milhões de libras esterlinas em 1825. Meu Deus. Que era o euro, era a libra, né? Libra. Era a moeda inglesa naquele momento, né? Que vigorava, que era o lugar do dólar. Exato. E aí a gente vai ter esse pagamento, que, claro, Portugal devia todo ele para a Inglaterra, era muito estranho, porque diz que esse dinheiro nem chegou a sair da Inglaterra, né? Meu Deus. Que o Brasil emprestou da Inglaterra. Olha só. Então é muito complexo, né, para quem está assistindo, porque de fato o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Então ele se torna independente, ele paga para ser independente. Né? Ou seja, eu sou independente, mas eu fico com a dívida que eu não tinha dinheiro para pagar. Em vez de Portugal ficar com a dívida, o Brasil fica com a dívida. Exato. E aí nós temos que cumprir o script
dos ingleses naquele momento. Inacreditável que os ingleses emprestam dinheiro para o Brasil, que na verdade Portugal devia para eles, e Portugal tem que pagar eles, para eles tudo sob controle. Mantém o tratado, porque a Inglaterra vai obrigar o Brasil a manter o tratado de navegação, né, e todos os benefícios comerciais que haviam com a Inglaterra, né, além de pedir a extinção do tráfico de escravos, né, do tráfico humano, ali num período de 3 anos, que o Brasil não vai cumprir, inclusive, né, mas tudo bem. Entendi.